Hoje nós vamos ver um conceito baseado, em parte, em 2 Coríntios capítulo 6 e 7, que eu vou citar mais no final da mensagem, mas também nós temos vários princípios apresentados ao longo das Escrituras sobre o perigo de fazer acordos que não agradam ao Senhor. Eu quero voltar primeiro e usar algumas coisas que vêm do Antigo Testamento, olhando até para a época dos patriarcas. Porque a ideia de uma nação santa, um povo que pertence exclusivamente a Deus, é algo que encontramos desde o livro de Gênesis. Só alguns exemplos que eu vou citar aqui. Eu não vou ler todas as passagens aqui, mas vou citar pelo menos o que acontece nas histórias. Em Gênesis capítulo 19, nós percebemos a consequência de uma decisão que Ló fez alguns capítulos antes. Ele tinha a escolha de ir para um lado para o outro, e optou pelo lado que trouxe um benefício financeiro maior, porém, colocou a família num ambiente ruim em termos espirituais. E quando ele foi salvo de Sodoma, Deus destruiu a cidade, mas poupou Ló e suas duas filhas. Nós observamos o que acontece com aquela história de incesto, a maneira que as filhas fizeram isso, que Ló acabou sendo antepassado de dois povos que foram inimigos de Israel ao longo da história, os Moabitas e Amonitas. Isso no final do capítulo 19. Passando um pouco mais para frente, chegamos a Abraão pensando numa mulher para seu filho Isaque, e ele não quer que ele case com alguém daquela região, porque ele ia aprender as práticas, a idolatria principalmente, dos povos que estavam na terra de Canaã. Então, ele manda o servo para voltar para a região onde moravam parentes que teriam pelo menos alguns dos mesmos princípios espirituais. E depois nós observamos na próxima geração, Isaac e Rebeca ficaram tristes com os casamentos de Esaú, porque ele casou com mulheres daquela região, e procuraram melhor para Jacó. E neste caso, mandaram Jacó, fugindo também de Esaú e seu ódio, mas mandaram Jacó, e ele também acabou casando com alguém daquela região. Na verdade, casou com mais de uma daquela região. Tem mais uma história que eu acho interessante nesse sentido, porque normalmente nós focamos um aspecto negativo dessa história em Gênesis capítulo 34, e tem bastante coisa negativa aqui. Aquela história onde um siquemita estuprou a filha de Jacó. Aí chegaram pedindo que casassem, e no caso, Jacó até concordou com a ideia de casamento, mas sob condições. E nessas condições, inclusive, a circuncisão, que ia usar para isso, para exigir que adotassem pelo menos esse aspecto do costume dos próprios israelitas, no caso, o início da nação de Israel. Mas aqui nós vamos olhar em Gênesis capítulo 31, porque 34, desculpe, porque o que acontece é que Simeão e Levi aproveitaram a circuncisão desses homens para atacar e matar. E quando fizeram isso, versículo 20 mostra para nós o que os próprios siquemitas estavam esperando disso. No versículo 20, vieram, pois, Hamor e Siquém, seu filho, à porta da sua cidade, e falaram aos homens da cidade: estes homens são pacíficos para conosco. Portanto, habitem na terra e negociem nela. A terra é bastante espaçosa para contê-los. Recebamos por mulheres as suas filhas e demos-lhe também as nossas. Somente, porém, consentirão os homens em habitar conosco, tornando-nos um só povo, se todo macho entre nós se circuncidar como eles são circuncidados. Eu acho interessante essa frase, tornando-nos um só povo. A ideia dos siquemitas era de mesclar as tribos, os descendentes de Jacó, a família de Jacó, com essa outra família, e no caso ia perder toda a identidade, a santidade, a separação da família de Jacó. Simeão e Levi agiram de maneira errada, mas quando eles mataram os siquemitas, anularam esse acordo condenável entre os israelitas e esse povo. Agora pulamos para o livro de Êxodo, a saída dos israelitas do Egito
Chegam no Monte Sinai, onde agora Deus vai revelar os 10 mandamentos e as outras regras, leis do Antigo Testamento. Mas a linguagem do capítulo 19, versículos 5 e 6, ele diz: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Então foi isso que Deus desejava. Uma nação santa, um povo realmente distinto dos outros povos. Aí eles continuam preparando para tomar posse da terra prometida, algo que teriam feito naquela mesma geração, acabaram demorando mais uma para chegar lá. Mas no capítulo 22, versículo 20, observamos a intolerância de idolatria, que era o crime principal desses povos. Capítulo 22, versículo 20, ele diz: quem sacrificar aos deuses e não somente ao Senhor será destruído. Foi um princípio geral que Deus usava para exigir essa separação dos servos dele. Deuteronômio capítulo 20 fala da ideia de eliminar os povos da terra que estavam servindo falsos deuses. Capítulo 20, versículo 16. Porém, das cidades dessas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, não deixarás com vida tudo o que tem fôlego. Antes, como te ordenou o Senhor teu Deus, destruí-las totalmente. Os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. As nações citadas em Gênesis capítulo 15, basicamente. Então, aqui ele está mostrando que eles precisam acabar com essas outras nações para manter o povo de Israel isolado, separado, santificado, não participando das práticas dos povos pagãos. E o principal motivo disso, ele apresenta no versículo 18 aqui: para que não vos ensinem a fazer segundo todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, pois pecareis contra o Senhor vosso Deus. Deus não queria que seu povo aprendesse os maus costumes dos povos que estavam ao seu redor. Deus desejava uma nação santa. Mas, na prática, eles não expulsaram totalmente os povos. Juízes trata do problema, agora pulando algumas gerações, aquela geração que morreu no deserto, aquela geração que tomou posse da terra, agora já entrando na próxima geração, no livro de Juízes, e a circunstância por não terem completamente expulso essas nações. Capítulo 2 de Juízes, versículos 1 e 2. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal e Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe à terra que, sob juramento, havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra. Antes, derribareis os seus altares, contudo, não obedecestes a minha voz. Que é isso que fizestes? Então, agora, a desobediência deles traz sobre eles a consequência de misturar-se com esses outros povos. Ele continua, versículo 3, pelo que também eu disse, não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários, e seus deuses vos serão laços. Então, a desobediência deles criou essa situação de tentação, de laços para Israel. Versículo 22. Para por elas, por Israel, a prova, se guardará ou não o caminho do Senhor como seus pais o guardaram. Agora, seria muito mais difícil para eles manter a santidade por causa das influências que vêm desses povos que não respeitam o Senhor. E o que Deus avisou foi exatamente o que aconteceu. Versículo 11. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins, deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles. E os adoraram e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Se misturando com esses povos, eles começaram a adotar as práticas dos povos e foram muito mais influenciados pelo mundo do que pela própria vontade do Senhor.
Uma observação aqui que eu acho importante no meio de tudo isso que estamos vendo. A santidade de Israel não nega a graça de Deus, mesmo no Antigo Testamento. É muito fácil entender de forma errada essa ordem de eliminar os povos, de imaginar que era uma maldade e um capricho violento de Deus, como algumas pessoas tratam esses casos do Antigo Testamento. Mas primeiro, nós precisamos lembrar que Deus estava castigando essas nações depois de séculos de oportunidades para seu arrependimento. Podemos voltar para Gênesis capítulo 15, onde Deus falou com Abraão no versículo 16. Gênesis 15, versículo 16, sobre o castigo que ele traria, e disse, na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Ele estava dando tempo aqui, tempo que eles poderiam ter mudado de atitude, mas não houve o arrependimento. Então Deus traz o castigo, trazendo os israelitas para expulsar essas nações, e assim ele consegue duas coisas. Castiga as nações desobedientes e rebeldes e protege a nação santa de Israel. Mesmo assim, Deus ainda demonstrou graça e aceitou várias pessoas que vieram dessas nações pagãs e decidiram servir ao Senhor. Eu quero citar 3 exemplos disso aqui rapidinho. Primeiro, Raabe, aquela prostituta que ajudou os espias de Israel em Jericó. Depois, o nome dela aparece em Mateus capítulo 1, versículo 5, como antepassada de Jesus, porque ela casou com um israelita e assim entrou na linhagem santa do próprio Senhor Jesus. A história dela em Josué capítulo 2 e Josué capítulo 6, principalmente. Segundo exemplo, Ruth. Mateus capítulo 1, versículo 5 também menciona Ruth. Ela também entrando na linhagem de Jesus, e ela era moabita, que veio a Israel, casou com israelita, e assim entrou nessa linhagem. Terceiro exemplo, menos conhecido, é um homem chamado de Itai, que em 2 Samuel capítulo 18, versículo 2, diz, Davi enviou ao povo 1/3 sob comando de Joabe, outro terço sob o de Abisai. E esses dois são sobrinhos de Davi, israelitas. Mas a terceira parte aqui, sob o de Itai, o Geteu. Geteu, de Gate, dos filisteus. Davi confiou a terça parte do seu exército a um filisteu. Mas uma coisa que não podemos deixar de entender sobre todos esses 3 casos aqui, é que em todos os casos, a aceitação dessas pessoas no povo de Deus foi baseado num compromisso de submissão. Interessante que em todos os 3 casos que eu acabei de citar, encontramos algum comentário específico sobre a fé daquela pessoa. Josué 2, versículo 11, Raabe. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus, embaixo na terra. Essa afirmação de fé por parte de Raabe é maior do que a fé de Jonas, o profeta, que depois acha que pode fugir da presença de Deus. Ruth, capítulo 1, esse versículo bem conhecido, afirmação de fé de Ruth, onde ela diz para Noemi, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. Mas não é só um compromisso que ela tem com Noemi. Ela continua, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ela se converteu. Em 2 Samuel, capítulo 15, falando sobre Itai, o Geteu. 2 Samuel, capítulo 15, no versículo 21. Respondeu, porém, Itai ao rei, tão certo como vive o Senhor e como vive o rei, meu senhor, no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estará também o teu servo. Uma promessa de lealdade ao rei, Davi, mas mais do que isso,
ele afirma, tão certo como vive o Senhor. Itai não estava mais adorando Baal, falsos deuses dos filisteus, ele acreditou no Senhor. Então, mesmo quando Deus aceita alguém, mostra misericórdia, que ele fez um monte de vezes, o princípio continua firme. Deus exige a santidade. Essas pessoas saíram do meio idólatra para servir ao Senhor. Como os israelitas deveriam ter ficado livres da idolatria na sua prática. Agora, o que nós observamos é que o povo santo não faz acordos com os ímpios. Precisa ser diferente. Isaías, capítulo 30, agora pulando mais alguns séculos na frente, 700 anos antes de Cristo, Isaías lidou com o problema do povo querendo fazer alianças com o Egito. E no capítulo 30 de Isaías, o povo queria essa proteção para se proteger da Síria. Eles queriam uma aliança militar com o Egito. E ele diz, versículo 1, ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim, e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo, à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha, e o abrigo na sombra do Egito em confusão. E depois, versículo 7, pois quanto ao Egito, vão e inútil é o seu auxílio. E no versículo 9, porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Então, fazer aliança com o Egito representava abandonar e recusar ouvir o Senhor. Agora vamos mais uns 300 anos depois disso. Neemias, depois da volta do cativeiro, ele vai para Jerusalém para ajudar na reconstrução das muralhas de Jerusalém, para proteger a cidade. E vários dos povos mistos da região vieram querendo, de alguma forma, participar, mas não com a intenção de realmente aceitar a fé de Neemias e se submeter à vontade de Deus. E assim Neemias falou que vocês não têm nada a ver com isso. Capítulo 2 de Neemias, versículo 19. Porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram, e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte nem direito nem memorial em Jerusalém. Vocês não participam. Até a linguagem dele nos lembra da linguagem de Pedro quando repreendeu Simão, quando ele queria comprar o poder do Espírito Santo, que não tem parte nesse ministério. Não participa porque está andando contra. Ainda um pouco depois, no capítulo 6 de Neemias, esses mesmos homens queriam reunir-se com Neemias, supostamente para tentar negociar algum acordo, embora as intenções deles eram outras. E a resposta de Neemias foi taxativa. Versículo 3 do capítulo 6. Enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo grande obra de modo que não poderei descer, por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Neemias não deu tempo para eles. Sabia das intenções que não era de servir ao Senhor e ele não queria nada a ver com isso. Então, temos o exemplo de Isaías repreendendo a aliança com o Egito, Neemias recusando fazer acordos com os seus vizinhos, e tudo isso nos lembrando de um princípio que Tiago ensina no Novo Testamento. Quando diz no capítulo 4, versículo 4, Tiago capítulo 4, versículo 4, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Linguagem forte. Mas nós não podemos viver nos dois mundos. Nós não podemos participar das coisas erradas do mundo ao nosso redor e ainda imaginar que estamos andando em comunhão com Deus. Não tem essa possibilidade. Então,
nós temos que ter muito cuidado com os acordos fatais. Existem várias maneiras, tentações nesse sentido. Muitas vezes, pessoas querem um tipo de acordo, até no mundo religioso, na busca de segurança. Talvez está numa congregação pequena e começa a pensar que está muito isolado, muito sozinho, e procura pessoas que têm alguns dos mesmos princípios, embora não necessariamente que seguem de fato a palavra de Deus, procurando uma segurança em números. Eu tenho visto pessoas que têm desviado da verdade na busca de algo maior. Às vezes se envolvem com esforços ecumênicos. Duvido que alguém que está aqui na sala hoje tenha participado, por exemplo, de uma marcha para Jesus. Eu, no ano passado, estava no centro de uma cidade próximo de onde eu moro, quando estava realizando esse evento. Ainda bem que nenhum cristão que eu conheço estava participando. Que vergonha! Usando coisas do mundo para chamar as pessoas, desrespeitando abertamente a palavra de Deus, para dar uma impressão de algo forte, grande e importante para o mundo, apelando às atitudes carnais das pessoas e não respeitando a palavra de Deus. Mas agora vamos tratar um pouco de outro aspecto. Quando o perigo do acordo envolve irmãos, quando se trata de diferenças entre irmãos, e eu não estou falando aqui sobre as pequenas diferenças que vêm de opiniões sobre detalhes que não ferem nenhum princípio bíblico. Estou falando sobre situações onde realmente estaríamos andando em caminhos diferentes. Primeiro, a pergunta aqui. Posso reconhecer alguém como irmão e ainda não andar em comunhão com ele? Eu acredito que a nossa resposta a essa pergunta vai depender um pouco da abordagem que usamos, até olhando para princípios bíblicos. Algumas pessoas citam, por exemplo, Mateus 12, versículo 50, as palavras de Jesus. E com certeza devemos dar importância para o que Jesus diz. Jesus disse, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Conforme esse entendimento, se usarmos esse versículo só, poderíamos dizer que para ser irmão em Cristo, a pessoa tem que seguir a palavra de Deus, tem que andar conforme a palavra de Deus, senão não é irmão. Porém, quando olhamos para outras passagens, percebemos que o assunto não é tão simples assim. Primeira coisa que eu acho que ajuda é de pensar em como alguém entra numa família. Basicamente, nós temos duas maneiras de fazer parte, de ser filhos numa família. Podemos nascer filhos dos mesmos pais, ou podemos ser adotados por esses pais. E é interessante que o Novo Testamento usa as duas figuras para falar sobre a questão de participar da família de Deus. Nós temos que nascer de novo, como Jesus falou para Nicodemos. Ou, como Paulo diz em Romanos capítulo 8, recebemos a adoção de filhos. Então, pensando nesse sentido, quando nós entramos na família, nascemos ou somos adotados numa família, ainda é possível que nós erremos depois disso. Nós somos capazes de fazer coisas erradas. Mas, por esse motivo, que Tiago, capítulo 5, pode nos ajudar a entender que é possível alguém errar, se desviar da vontade de Deus, e ainda no sentido ser irmão. Tiago, capítulo 5, versículo 19. Meus irmãos, se algum entre vós... Então, se ele está falando com irmãos, algum entre vós seria irmão. Algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Então aqui um irmão se desvia e precisa da ajuda para voltar. Mas eu diria nesse sentido, ele continua sendo irmão. Pode ser o irmão desviado, o irmão que está no pecado, o irmão errado, até talvez o irmão de quem nós precisamos nos afastar, mas ainda é irmão. Lucas, capítulo 15, a parábola do filho pródigo. Ele abandona o pai, vai para outro país, faz um monte de coisa errada. E quando ele volta, o pai diz para o outro irmão
na história, ele é teu irmão. E o outro filho diz para o pai, ele é teu filho. Mesmo desviando-se da vontade do pai, ele continuou sendo filho, continuou sendo irmão do outro. Então, nesse sentido, eu acredito que nós podemos identificar como irmãos pessoas que nasceram na mesma família, receberam a mesma adoção, mesmo se em algum ponto ou vários pontos têm se desviado da prática da vontade de Deus. O princípio que estamos falando nisso, a questão de andar de mãos dadas com alguém, é o que Amós 3 apresenta. O contexto aqui é um pouco mais específico, mas eu acredito que esse princípio pode nos ajudar em muitas situações diferentes, onde ele diz no versículo 3, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Como que nós vamos adorar ao Senhor juntos se não tivermos acordo em como adorar? Como que nós vamos apresentar a palavra de Deus para o mundo se não tivermos entre nós acordo sobre o que é a verdade que precisa ser pregada? Então, quando encontramos um irmão que está praticando coisas erradas, tentamos ajudar, ensinar, corrigir, com paciência, com brandura, como diz, por exemplo, Gálatas 6:1, mas ainda assim, nós não podemos participar de práticas erradas. E essa santidade continua sendo importante para todos nós. Nisso, eu quero observar, nos últimos minutos aqui, alguns princípios que devem nos guiar. Primeiro, nós devemos ser santos porque Deus é santo. Levítico 11, Levítico 19, 1 Pedro, capítulo 1. O princípio da santidade baseado na santidade de Deus. Em João, capítulo 17, Jesus juntou duas ideias que parecem até contraditórias, porque a santidade exige separação e a unidade exige aproximação. Ele diz aqui, capítulo 17, versículo 17, orando ao Senhor, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, a verdade é o que nos separa do mundo ao nosso redor. Mas no versículo 23, ele diz, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Então ele quer a santidade e unidade ao mesmo tempo. Santidade e separação do mundo e suas práticas erradas, unidade de estar junto com nossos irmãos em Cristo. Para cumprir essa responsabilidade da santidade, nós precisamos julgar todas as coisas. Como diz Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 21 e 22. Julgai todas as coisas, retende o que é bom e abstende-vos de toda forma de mal. Nós temos que discernir, temos que julgar, distinguir entre certo e errado. Efésios capítulo 4, falando da ideia de unidade, enfatiza a importância de buscar isso, de procurar, de se esforçar para manter a unidade. Ele diz no versículo 1 de Efésios 4, rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Mas olha a base disso. Não é só a decisão de ficar juntos, mas é baseado em acordo, em concordar sobre questões importantes até de doutrina. E aqui ele dá uma lista de vários pontos essenciais. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Se nós realmente aceitamos a unidade da doutrina nesses vários pontos, se torna impossível andar de mãos dadas com pessoas de várias religiões. Religiões que negam Jesus como Filho de Deus. Não tem como. Religiões que negam a necessidade de batismo para a salvação. Não tem como. Religiões que negam a importância do trabalho do Espírito Santo. Não tem como. Porque não estamos andando juntos.
Então, não temos esse vínculo da paz quando não temos uma concordância sobre questões fundamentais. Então, essa ideia de viver na unidade não significa ser cúmplice das obras infrutíferas das trevas. Próximo capítulo de Efésios, versículo 9, ele diz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Esse versículo ajuda em muitas situações. Nós não podemos participar de obras infrutíferas, obras das trevas, seja no âmbito de atitudes carnais, de imoralidade, indecência, ou seja no âmbito religioso, de dar apoio para doutrinas falsas, para práticas falsas, conforme a vontade de Deus. Nós temos que fugir dessas coisas e não ser cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Agora vamos para 2 Coríntios, que mencionei no início como uma base aqui da mensagem. E eu quero encerrar com esta passagem de 2 Coríntios. No capítulo 6, a partir do versículo 14, Paulo utiliza aqui vários trechos até do Antigo Testamento para reforçar o ponto que não existe comunhão entre a luz e as trevas. Versículo 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse. Agora, citações do Antigo Testamento. Habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, vos sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Agora, em muitas situações, até no contexto religioso, para servir a Deus, nós precisamos nos separar de grupos que estão praticando coisas contra a vontade de Deus. Simplesmente não é possível um cristão ficar de propósito no meio de pessoas que desrespeitam a vontade de Deus e participar daquelas coisas. Não tem como eu participar das várias denominações que tem ao meu redor, na cidade onde eu moro, onde desrespeitam o que Deus diz sobre a autoridade do Senhor, desrespeitam o que ele diz sobre organização da igreja, desrespeitam vários pontos doutrinários, distorcem o ensinamento sobre a salvação, adoram a Deus de forma que ele não autorizou, enfim, como que eu vou andar em comunhão com pessoas que não estão respeitando as palavras que Deus revelou? Agora, ele continua, capítulo 7, versículo 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas. Quais promessas? Promessa de ser filhos do Deus poderoso, de estar em comunhão com Deus. Tendo essa promessa de poder estar com Deus, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Cristo. Purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito. Impureza da carne. Aquelas obras da carne que Paulo citou quando escreveu aos Gálatas. Nós devemos fugir dessas coisas. A indecência, imoralidade sexual, desonestidade, um monte de coisas que caracterizam o comportamento da carne. Devemos nos purificar daquelas práticas. Quando decidimos nos converter a Cristo, decidimos deixar aquela vida. Mas ele também fala aqui de impureza do espírito. Essa impureza pode existir numa igreja. Doutrinas que não vêm das escrituras. Distorções na prática do que se faz na igreja. Nós devemos nos purificar de toda impureza, tanto da carne como do espírito. E assim, nós vamos ser aperfeiçoados na santidade de servir ao Senhor. São princípios importantes que devem nos guiar.
deve nos orientar em nossa abordagem a qualquer situação no mundo hoje em dia. Quando somos tentados a andar de mãos dadas com pessoas carnais que desrespeitam os princípios morais que Deus tem ensinado, vamos fugir, vamos nos retirar daquele meio. E quando somos tentados a andar de mãos dadas com pessoas de religiões, mesmo se dizendo cristãs, que distorcem a palavra, que não seguem a vontade de Deus, vamos nos retirar do meio, vamos nos afastar. Porque são acordos de paz fatais. E nós precisamos evitar qualquer acordo de paz que vai nos separar da presença do nosso Senhor Deus.